Esta sala contém a história do Fluminense. Infelizmente, não podemos contar com a presença do nosso querido e dinâmico presidente, Francisco Horta, o qual se encontra no momento participando do primeiro Concerge, ou seja, a primeira convenção dos clubes do estado do Rio de Janeiro. Mas ninguém melhor para contar esta história do que o nosso querido amigo João Coelho Neto, na intimidade conhecido por Prego e, mais carinhosamente, Preguinho. Preguinho é um personagem vivo dessa história. Preguinho, nós estamos diante da vitrine olímpica. A vitrine olímpica abriga a Taça Olímpica, que foi conquistada pelo Fluminense em 1949. Você poderia explicar para os nossos telespectadores o que representa a Taça Olímpica? Pois não. A Taça Olímpica, ela representa para o clube o maior trabalho feito naquele período em prol do esporte amadorista. Ela é julgada pelo Comitê Internacional Olímpico e lá, com a documentação, com a verificação, eles chegaram à conclusão de que o Fluminense foi o clube da América do Sul que mais trabalhou pelo esporte amador no mundo. E nós temos muito orgulho dessa taça, que ela representa o passado do Fluminense e representará o presente e o futuro. É uma glória para o Fluminense poder dizer que é detentor desse troféu, que foi por mim, trabalhado por mim, por amigos, recomposto, porque ela vem em uma plaqueta. E hoje nós temos na piscina a Taça Olímpica em mármore, para que o associado, o atleta, conheça daquilo que o Fluminense fez, a glória eterna desse clube, que é realmente uma glória do esporte internacional. Realmente, a Taça Olímpica é um troféu oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional ao clube que mais produziu em prol do esporte amador. O original fica na sede do Comitê Olímpico Internacional e é fornecido ao clube uma réplica em miniatura. E o nome do clube fica gravado na taça como uma demonstração perpétua da contribuição daquele clube em prol do esporte amador no mundo. Preguinho, nós estamos falando da história do Fluminense. E para iniciarmos a história do Fluminense, nada como mostrarmos a primeira bandeira do Fluminense. A primeira bandeira do Fluminense era cinza e branca. Quando o Fluminense foi fundado em 1902, essas foram as cores escolhidas, porque foi a equipe que fundou o Fluminense era uma equipe de homens educados na Inglaterra. Nesta época, a Inglaterra tinha aquela serenidade absoluta, que ele não gostava de cores berrantes, e escolheram essa cor. Depois, o Fluminense foi se transformando, era necessário que no campo facilitasse a visão do espectador, e escolheu, então, essa nova bandeira, que é vermelho, branco e verde. Preguinho, nós estamos agora diante da vitrine do cinquentenário do Fluminense. Essa vitrine ostenta ou abriga os troféus que o Fluminense conquistou no ano do seu cinquentenário, em 1952. Ostenta também o bastão, que para mim representa a história, a página mais bonita da história do Fluminense, que é um bastão que contém uma mensagem que os atletas de 1952 vão transmitir aos atletas de 2002. Este é um bastão de prata e nós sabemos que essa mensagem e essa ideia dessa passagem do bastão é sua. Você poderia nos contar alguma coisa a respeito dessa história do cinquentenário do Fluminense? Pois não. A história do cinquentenário do Fluminense foi comemorada principalmente na parte esportiva. Nesse campo, hoje um pouco cortado e deficiente, nessa época não era um estádio que foi construído em 1919, depois melhorado em 22.
porque no Brasil não havia estádio. E o Fluminense se propôs a construir, cooperando com a Confederação Brasileira de Esportes, construindo então esse estádio que aí está. Nesse cinquentenário, eu idealizei este bastão, porque havia uma ideia sentimental de que o Fluminense devia viver eternamente para muitos, se possível para todos. Essa mensagem contém palavras de saudade, de carinho e de esperança, escrita pelo Dr. Mário Polo, uma das figuras mais importantes da vida do Fluminense, que após sofrer um infarto, exigiu do médico que ele pudesse vir aqui. Ele mesmo pudesse ler a mensagem por ele escrita. Essa mensagem representa muito de todos nós que trabalhamos pelo clube desinteressadamente, porque o amadorismo é necessário que ele seja compreendido da forma que eu, pelo menos, compreendi. O amadorismo é a escola, é no amadorismo que o homem se forma. Meu pai já dizia, quando se inaugurava um campo esportivo, todo campo que se inaugura é um hospital que se fecha. E aqui foi uma escola de amor, de educação física e de carinho pelo lar, pela família, que nós temos feito do clube, a continuação do nosso lar. Na mensagem do cinquentenário, no ano do cinquentenário, o Fluminense organizou uma solenidade na qual desfilaram os atletas do passado, que eram os fundadores do Fluminense, desfilaram os atletas que no momento competiam pelo Fluminense e desfilaram os atletas do futuro. Eram crianças que ainda não praticavam esportes, filhos de sócios do Fluminense, e que receberam a réplica dessa mensagem, com a incumbência de, no ano 2002, transmitir essa mensagem para os atletas do Fluminense de 2002. Preguinho, ainda na vitrine do cinquentenário, nós divisamos aqui a Taça Rio, que era um torneio disputado por clubes, um mini campeonato mundial de clubes. E o Fluminense, no ano do seu cinquentenário, conquistou a Taça Rio. Você podia nos dizer alguma coisa a respeito? Pois não. A Taça Rio foi conquistada após muito esforço na direção de Fábio Carneiro Mendonça, no Maracanã. Nós conseguimos vencer. O adversário principal era o Peñarol do Montevidéu, que tinha quase que a totalidade dos jogadores que haviam vencido o campeonato mundial aqui no Brasil. Foi realmente uma página gloriosa e nós aqui a temos, junto a outros troféus, todos eles conquistados no cinquentenário do Fluminense. Como os senhores estão vendo, o Fluminense é um clube eclético. Essas vitrines abrigam vitórias em todas as modalidades de esportes, desde o atletismo, basquetebol, voleibol, natação, futebol, enfim, saltos ornamentais. Como o nosso amigo Preguinho também foi um atleta eclético. Quais foram os esportes que você praticou, Prego? Bom, eu tenho que começar pela água. Na água eu fiz remo, waterpolo, salto de trampolim e natação. Em terra fiz atletismo, voleibol, basquetebol, futebol, hóquei de patim e tênis de mesa. O Prego, nós sabemos também que você participou da primeira seleção brasileira nos campeonatos mundiais. E você também foi o autor do primeiro gol da seleção brasileira em campeonato mundial. Como foi isso? Realmente, contra a Iugoslávia, nós perdemos 2-1. O gol foi feito por mim e eu fui o primeiro capitão brasileiro em Copa do Mundo. Em 1900? Em 1930, em Montevidéu. Certo. O Pelé tem o gol 1000, mas você também tem uma marca histórica. Você também é o autor do gol 100 da seleção brasileira em jogos internacionais, é verdade? Exatamente. Esse gol foi feito contra a Bolívia. E os jornais, eu nem sabia disso, pois fui apurar a verdade. O 100º gol foi feito por mim.
Então, nós temos o Pelé com o gol 1000 e temos o nosso amigo João Coelho Neto, carinhosamente Preguinho, autor do gol 100 da Seleção Brasileira de Futebol em Jogos Internacionais.